Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo, mais uma reflexão à luz da doutrina espírita. O tema de hoje é Reforma Espírita. Ele está no capítulo 38 do livro Sol nas Almas, um livro que foi psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Bom, antes de nós começarmos, eu estou pegando aqui o livro todo dia, manhã, Chico Xavier, para fazer uma leitura inicial, para nós acalmarmos e fazermos a nossa prece. No capítulo 23 tem a seguinte colocação: analisa a própria crença, onde colocas a fé. Segundo aquilo que pensa, assim a pessoa é. De fato, nós somos aqueles que pensamos, aonde colocamos nossas forças mentais, aonde depositamos aquilo que acreditamos no fundo do coração, e assim vamos manipulando a psicosfera que está à nossa volta, né? Vamos irradiando luz ou não, não é? Então, realmente, onde nós colocamos, aqui onde nós acreditamos é onde nós construímos a matéria mental à nossa volta, não é? Bom, feita essa leitura inicial, que possamos unir nossos corações, nos acalmar das atribulações da vida e dedicar alguns poucos minutos a um pouquinho da reflexão da doutrina espírita, mas principalmente da reflexão que essa doutrina nos traz do Evangelho de Jesus, esclarecida pelos espíritos, irmãos, amigos que vieram trazer essa doutrina e esse acalento para todos nós. Gratidão, amado Pai, gratidão, Espírito de Luz, que possamos fazer um estudo de maneira muito promissora e que acalente nossos corações. Gratidão e que assim seja. Bom, feita essa leitura inicial, é interessante que André Luiz ele começa assim, tá? No texto. Vale a pena eu ler o texto, porque o texto é pequeno e a gente vai lendo e vai comentando. Convencionou-se nomear como sendo reforma, tá? Qualquer alteração que se pretenda imprimir nas atividades de relação no sentido de melhorar a condição da vida humana, vida comum. Então, reforma a gente entende como aquilo que nós fazemos nos nossos ambientes, aquilo que nós fazemos na sociedade, aquilo que nós fazemos em qualquer lugar, visando o bem comum, não é? Mas ele vai um pouquinho mais adiante, ele fala assim para a gente: entretanto, considerando reforma por reformulação ou forma nova, aí ele começa a trazer para a gente um tom diferenciado. Porque eu posso pensar na reforma, num reparo, num ajuste, mas se eu for pensar nessa reforma no sentido de uma reformulação ou uma nova forma, que efetivamente acaba sendo o sentido da palavra, né? Que seja disso, daquilo, ser-nos-á lícito falar também, isso nas palavras de André Luiz, de reforma espírita, dentro das tarefas a que somos chamados no cristianismo renascente. Interessante que ele usa o termo cristianismo renascente. E por que cristianismo renascente? Porque é o cristianismo trazendo as mensagens, né, de Jesus. Isso o Espiritismo ele faz muito bem. Ele esclarece os pontos. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica esclarecido, entende pelas colocações de Allan Kardec, pelas colocações dos espíritos, vários pontos que foram colocados por parábolas, por palavras, por Jesus, e que passaram por um longo tempo sem entendimento por nossa parte. Então, nesse cristianismo renascente, onde nós já temos uma percepção, já sabemos efetivamente, já temos um esclarecimento melhor de quais são as nossas necessidades para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento intelectual, nesse avanço para a perfeição, aí nós começamos a pensar nessa questão da reforma espírita. E aí André Luiz ainda vai um pouquinho mais adiante. E atendendo-se que toda renovação em espiritismo começa por dentro de cada um, e aí ele faz uma aposta aqui, independente de compressões exteriores, ou seja, até aqui o que ele está passando para a gente? Toda renovação em espiritismo, ela não é feita do lado de fora, ela não é feita no centro,
não é feita na casa espírita, ela não é feita buscando consertar o irmão que está do lado. Não, não é isso. O espiritismo ele não vem com esse sentido de tentar convencer, de tentar ajustar, de tentar fazer uma reforma com relação a outra pessoa, a outro grupo, outro... Não, ele não veio fazer isso. Quando os espíritos trouxeram a doutrina espírita, ou seja, quando os espíritos trouxeram os ensinamentos, né, codificados pela doutrina espírita por Kardec, bom, o que eles vieram nos trazer foram esclarecimentos que servem não para uma reforma externa, mas para uma reforma interna nossa, para nos ajudar a crescer. Tá? E interessante que ele coloca no apóstolo falando assim para a gente, independente de compressões exteriores, tá? Porque não importa onde nós estamos, não importa se o que nós estamos sofrendo de talvez uma influência, uma oposição na questão. Inclusive, Kardec coloca esse livro dos Espíritos, lá na introdução, a questão dos opositores ao Espiritismo, né? Então, não importa que compressão que a gente esteja, na verdade, tudo que está fora, quando eu penso em reforma na área do Espiritismo, ela está focada no nosso interior, aquilo que é no mais íntimo nosso, mas é o mais íntimo de nossa alma, no nosso eu, efetivamente, tá? E aí ele coloca em seguida, destaquemos algumas das reformas inadiáveis. Aí ele usa um termo bem forte, assim como Emmanuel geralmente usa termos fortes, termos assim que dão o tom daquilo que ele quer passar de ideia, que ele também faz a mesma coisa. Destaquemos algumas das reformas inadiáveis, ou seja, aquelas reformas é aquele cano que estoura dentro de casa, agora fazendo uma comparação do que não tem como deixar para fazer depois, entendeu? Aquela água que começa a jorrar e não tem como. Algo que se quebra e a gente precisa, uma janela que se quebrou e ela é justamente numa área onde entra muito vento e precisa ser colocada alguma coisa, um tampão, alguma coisa assim. Então existem, da mesma forma como existem reformas inadiáveis na nossa casa, onde nós moramos, na nossa cidade, está passando pela rua, um bueiro arrebenta, uma encanação arrebenta e aí começa a vazar água pela cidade inteira, pela rua inteira, né? Vamos colocar assim, e aí vem a prefeitura para poder consertar aquilo, né? Ou seja, tem reformas que são inadiáveis, aquilo que a gente não pode perder tempo, porque se você começar a perder tempo com aquilo, o que vai acontecer? Se eu deixar, por exemplo, quebrado a água, o vazamento acontecer aqui em casa, além da conta que vai ficar muito alta, sabemos, mas nós vamos gerar um prejuízo para o prédio, para o condomínio, nós vamos gerar um prejuízo grande para nós mesmos, nós vamos ficar talvez com a cozinha alagada, dependendo da situação, se o ralo também estiver entupido, vamos colocar assim. Eu dei o exemplo na rua, se estoura uma encanação, isso também vai gerar comprometimentos, porque no final das contas vai se alagar a rua, talvez algum condomínio fique sem água, então a gente começa a entender que tem coisas que são inadiáveis. E para o nosso comprometimento, para a nossa vida, o que isso impacta? Porque cada vez que nós postergamos certas reformas, postergamos formas de nos comportarmos, postergamos nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento moral, nós estamos suscetíveis a adquirir mais débitos, nós estamos suscetíveis a errar novamente, nós estamos suscetíveis a piorar a situação, às vezes até gerar uma situação de uma bola de neve. Tá? Então, tem certas reformas que são inadiáveis. E ele coloca inadiáveis no estado íntimo, que é justamente o foco de nós estamos trabalhando. E ele ainda acrescenta assim, como sendo medidas que nos cabem adotar em regime de urgência. Tá? Então, quando eu falo em reforma espírita, o que realmente nos vem não é fazer uma reforma externa, levar uma reforma a outros, é trazer uma reforma para a gente de maneira urgente. E ele começa a alavancar alguns tópicos, tá? Alguns tópicos nesse texto que são bastante interessantes e são bastante válidos para a nossa reflexão. Tá? Primeira coisa que ele cita são as horas. Nós encarnamos, temos um ciclo de vida de aproximadamente, hoje em dia, 80, 90 anos,
Tá? E o que nós fazemos em cada minuto? Tá? Eu sei que alguns talvez coloquem assim, 80 ou 90 anos é um tempo razoável, dá para fazer bastante coisa, mas para o espírito não é. Considerando que a nossa referência já na vida espírita é a eternidade, o que nós vivemos aqui são segundos na eternidade, são frações de tempo muito curtas, muito estreitas. Então nós estamos, é como se nós chegássemos na escola, tá? Imagina o nosso filho indo até a escola e ele só ter a possibilidade, com todas as necessidades de aprendizado, ainda caminhando, mas nós falamos para ele o seguinte: meu filho, essa é a tua escola, tá? Mas você precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever, mas você só tem 1 hora para ficar lá dentro, tá? Papai, como é que eu vou fazer isso, papai? É muito curto. Mas, naturalmente, quando a gente coloca dessa forma, né, nos parece um pouco radical, mas é apenas um exemplo lúdico, tá? Porque aí, em verdade, nós podemos retornar, e nós retornamos essa escola quantas e quantas vezes for necessário, para apenas o entendimento que nós temos que ter é que nós voltamos de uma forma muito rápida, e delas saímos rápido, porque voltamos a ela para poder ter algumas experiências, e nessas experiências nós vivenciarmos questões que em espírito não teríamos condições de vivenciar. Na carne nós podemos experimentar certas dores, certos sentimentos, certas convivências, situações que vão nos depurando o espírito. Tá? Então, quando ele cita de horas, ele fala assim para a gente: decretar para si mesmo orientações necessárias contra o desperdício das horas, valorizando as sobras de quaisquer minutos. Olha como é que ele coloca para a gente. Nós, às vezes, pegamos 1 minuto, relaxa, não vou fazer nada. Tá? Mas quaisquer minutos de que se possa dispor na feitura de algo proveitoso. É interessante que, às vezes, as pessoas falam assim: mas para eu fazer algo proveitoso, eu tenho que estar em um local ajudando alguém, fazendo alguma coisa. Às vezes, no momento parado, a gente pode elevar nosso pensamento, a gente pode fazer uma prece, a gente pode mentalizar coisas boas, criar uma matéria mental, uma radiação que possa chegar a alguém que está precisando, a algum local que careça. Então, muitas vezes nós deixamos a nossa mente no vazio, às vezes em algum momento, ou até sob influência, deixando ainda mais sob possibilidade de certas influências, e esquecemos de aproveitar cada minuto, que não necessariamente precisa ser físico, mas mental, até porque o nosso lado mental ele não para, ele continuamente está em atividade, seja que nós estejamos em vigília, seja que nós estejamos no momento do sono, no descanso, nós estamos sempre em atividade mental. O nosso espírito ele está aqui nesse momento atuando, mas no momento que nós descansamos, também continuamos a nossa próxima atuação. Tá bom? Então ele fala, tem que aproveitar cada minuto de uma maneira que o tempo seja proveitoso. Ele vai um pouquinho mais adiante falando de posses, tá? E posses ele cita assim: criar disciplinas pessoais contra o egoísmo, renunciando à detenção do supérfluo, em favor dos que se encontram em dificuldades mais amplas que as nossas. Então, muitas vezes a gente se prende pelo supérfluo e acaba só olhando as nossas necessidades, o egoísmo, né? E esquecemos que muitos talvez possam estar precisando. No quarto da gente, às vezes, podem encontrar roupas que praticamente nem usamos, que só fica lá, e não, eu vou usar, nunca usa, e alguém está precisando de uma calça, de uma camisa, de um sapato. Não poderia ser mais útil, talvez, se compartilhássemos isso? Né? Inclusive, quanto a isso, lá na questão 679 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta que fala assim: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para assegurar a existência? Ou seja, quem tem bens suficientes poderia se isentar do trabalho? Do trabalho material, responde os espíritos, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é um trabalho. E aí ele fala assim: a quem Deus facultou a posse de bens suficientes,
a lhes garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto mole a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Então, nós, se temos bem suficiente, tá? Se temos possibilidades, por que não tentar lembrarmos de alguma maneira de levar alguma coisa ao nosso irmão, ao nosso próximo? Outro ponto que ele coloca para a gente é a questão dos alimentos. Acreditem, ele lembra da questão dos alimentos. Por quê? Suprir os pratos excessivos por iniciativa de proteção e equilíbrio ao corpo. Nós precisamos cuidar do espírito, mas também precisamos cuidar do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é um presente, uma dádiva divina maravilhosa que representa uma ferramenta de trabalho fantástica para nós aqui. É a oportunidade que nós temos de interagir com o meio, por meio dos nossos recursos de sensibilidade, nossos recursos motores. Então, é a oportunidade que nós temos, então temos que cuidar desse corpinho. E essa necessidade de cuidar desse corpinho ocorre de várias formas. Uma delas é justamente pela questão da alimentação. Nosso corpo, ele também tem a questão da alimentação, tem a questão do cuidado, porque tudo que é excessivo, sabemos o quanto nos agride, o quanto nos faz mal. Tem uma passagem no Céu e Inferno, que está lá em Espíritos Sofredores, que fala assim, as provações de um boêmio. E é um espírito relatando a situação, a vida de boemia que ele tinha, e que depois disso ele passou, depois da desencarnação, ele passou a sofrer. E ele coloca assim, quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência, os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal, que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que espera, abrindo mão, por consequência, dos gozos materiais. A sua alimentação, olha só o que ele fala para a gente, deve ter por exclusivo fim a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades de sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer os mais são raciocínio. Então ele cita justamente a questão da necessidade de usar a alimentação para a vitalidade. Ele menciona, André Luiz, as palavras traçar determinações a si próprio contra a pompa verbal e contra as conceituações infelizes, a fim de que a simplificação nos auxilie a ser eloquentes sem exagero e tranquilos sem displicência. Eloquentes sem exagero, falando com uma certa tranquilidade, mas sem precisar exagerar, para que usar às vezes um vocabulário extremamente difícil, extremamente complicado, que não vai conseguir levar a mensagem necessária às pessoas. Ou ainda contra as conceituações infelizes. Muitas vezes as nossas palavras, elas têm um poder tão forte, porque nossas palavras, elas representam o que a nossa mente está justamente materializando na nossa matéria mental que está no entorno da gente. E nós estamos manipulando essa matéria mental e exalando isso e levando isso por meio de palavras, que é o nosso meio físico de comunicação, tá? E às vezes, com a forma como nós nos entonamos, jogamos, despejamos no irmão, na irmã, muitas vezes até substâncias de caráter espiritual mais etéreas, tá? Quando eu falo caráter espiritual, não, mas substâncias mais etéreas que vão fazer mal a esses entes, porque elas são substâncias da nossa própria manipulação, tá? E então nós temos que ter cuidados. Palavras não é somente um som jogado ao vento. Toda vez que nós falamos, estamos exalando a matéria mental também, que vem daquilo que nós produzimos e aquilo que estamos acreditando e levando para algum irmão. E às vezes uma palavra infeliz pode, de alguma forma, acabar fazendo com que um irmão sofra uma situação e acabe gerando talvez um débito que nós vamos contrair. Então,
ser eloquente, a verba, para a forma verbal, a pompa, talvez isso vai levar a uma situação de orgulho, de vaidade. Por que se às vezes colocar numa situação acima dos nossos irmãos? Podemos falar de maneira calma, tranquila, refinada, né? Ou com um certo teor de educação, não necessariamente precisa ser extremamente refinado, pode ser de maneira simples, mas trazendo a simplicidade. E aí nós pensamos assim, como é que deveria falar Cristo? Né? Como é que deveria se dirigir ele ao povo? Como é que deveria ele falar com as autoridades daquela época, assim, consideradas, né? Os senhores do templo? Nossa, como é que deveria ser isso? Da mesma forma como ele se dirigia àqueles que se colocavam na posição de autoridade à época, ele também se dirigia aos simples. Como é que deveriam ser essas palavras? E aí a gente coloca na nossa reflexão. Preciso falar com extrema simplicidade? Sim, seria muito adequado. Tá? Precisamos falar colocando coisas chulas? Não necessariamente. Para quê? Tá bom? Sempre tendo em mente, lembrando que as palavras refletem aquilo que nós produzimos, trabalhamos na nossa matéria mental e jogamos pelo mecanismo físico da propagação do som, da elaboração do som, para que chegue no sentido da comunicação. Tá? Então temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Não precisa ser exacerbado, não precisa ser de baixo calão, vamos colocar assim, mas que seja simples, tranquilo e que consiga levar a mensagem. É o que a gente tem que tentar buscar. Não somos perfeitos? Não somos. Espíritos de terceira ordem ainda, eu fiz uma comparação com o que Jesus faria, mas é para nós seguirmos como guia e modelo. Mas naturalmente nós temos nossas imperfeições que muitas vezes são reflexos justamente do meio onde nós estamos inseridos, das nossas encarnações pregressas, tá? Daquilo que nós já trazemos de nós mesmos, tá bom? Mais adiante ele ainda vai falando da questão das emoções. Reduzir o teor da sensibilidade para que melindres e queixas não solapem os benefícios da reencarnação. Olha só, reduzir o teor da sensibilidade. Nossa, eu não podia estar passando por isso. Eu estou sofrendo demais. Muitas vezes nós escolhemos as provas e expiações antes de nós encarnarmos. Por que agora se tornarmos sensíveis? Se estamos passando por determinadas situações, é porque de alguma forma nós escolhemos, nós aceitamos as provas porque entendemos que era necessário para o nosso progresso. Então, reduzir o teor da sensibilidade. É assim que André Luiz nos orienta. Claro, somos encarnados, seres humanos, e temos as nossas limitações, temos os nossos sentimentos, mas tentar trabalhar da melhor forma, de maneira que a gente consiga passar por esses problemas, as nossas dificuldades, no entendimento e na fé da certeza da vida futura e do benefício daquelas fases que nós estamos passando. E nunca esquecendo, irmãos e irmãs, que muitas vezes as fases críticas, elas advêm talvez numa convivência com outro irmão que nos traz um aborrecimento. É responder à agressão, tentar responder com amor. Ainda que não tenhamos capacidade de fazê-lo plenamente, no sentido de amar os inimigos de maneira como fazemos com os amigos, mas pelo menos tentar, na nossa mente, tentar devolver aquela agressão, talvez de uma maneira como uma prece, trabalhando luz para aquele irmão que está carente, necessitado. Pedidos. Ele cita a questão de pedidos. Verificar criteriosamente a extensão de nossas solicitações e exigências diante de outros e limitá-las ao estritamente necessário, ao mesmo tempo que devemos empenhar atenção e diligência em aumentar a prestação de serviços. Pedimos tanto, quantas vezes nós rogamos a Deus em prece para que a gente possa ter um benefício, ter alguma coisa, e esquecemos muitas vezes de que há outros que efetivamente estão precisando. Então, podemos pedir? Sim, louvar e agradecer a Deus por tudo que nos é dado. Mas, sempre que nós pedirmos, muitas vezes vamos pensar também em tentar pedir pelos nossos irmãos, ou então
realizar diligências e empenhar a nossa atenção pelos nossos irmãos. Né? Porque no momento que nós pedimos, hoje eu estou sofrendo, passando por uma situação ou por outra, mas possivelmente e muito provável outros estejam em situações muito piores que as nossas. A outra parte é a questão das preocupações que André Luiz fala para a gente. Auxiliar-se, alijando aflições desnecessárias, cogitando apenas daquelas que traduzem vantagens reais para nós e para os que nos rodeiam, tá? Ou seja, tentar nos alijar de aflições desnecessárias. Muitas vezes nossas aflições desnecessárias contaminam o ambiente em volta. Nós ficamos tensos, agoniados, desesperados. Aqueles que nos amam ficam conturbados com a nossa situação e acabamos contaminando o ambiente em volta de nós. Então temos que ter esse cuidado de tentar nos livrar das aflições desnecessárias, no entendimento de que elas são muitas vezes necessárias ao nosso desenvolvimento, tá? Mas cogitando apenas aquelas aflições que tragam vantagens reais, não só para nós como para os outros, ou seja, uma preocupação necessária. Um filho que está se envolvendo com uma coisa inadequada passa a ser uma aflição, mas no sentido de tentarmos corrigir, tentarmos ajustar, não no sentido de nos desesperarmos quanto a isso, tá? Outro ponto que ele fala é a questão dos hábitos. Ordenar a extinção de práticas indesejáveis e a diminuição gradual ou erradicação imediata. Aqui ele fala novamente na questão da emergência de erradicar de maneira imediata costumes sem utilidade de qualquer natureza, porque certos costumes sem utilidade de qualquer natureza que nos geram hábitos, e hábitos acabam sendo incorporados no nosso dia a dia e acabam se tornando coisas que nós acabamos não percebendo que nós já estamos fazendo, porque incorpora no nosso modus operandi, na nossa ação, na nossa atitude. Então, se eu tenho um hábito de sair pela rua e, por exemplo, hoje em dia não é tão comum, mas há muitos anos atrás era comum as pessoas cuspirem, saírem cuspindo, saírem jogando lixo na rua. Às vezes se via isso, pelo menos uma lembrança não muito feliz da infância, de ver sempre alguém cuspindo, fazendo uma coisa assim. Hoje em dia as pessoas percebem que as pessoas se contêm um pouco mais. Nem todo mundo, claro, depende do local, depende da cidade, depende do ambiente, sai jogando lixo às ruas. Então, são hábitos que a pessoa faz uma vez, vou fazer de novo, qual o problema, etc. Já incorpora aquilo, já se torna natural. Então, a gente tem que tentar evitar isso, porque aquilo que é degradante, ruim, que pode impactar outras pessoas, se torna natural. Tá? E aí acaba a gente gerando débitos para nós e às vezes machucando alguém. Né? A questão dos adornos, ele fala também. Atenuar quanto possível a cargas de enfeites para que não venhamos a cair na escravidão e exterioridades viciosas. Adornos. O que seriam esses adornos? Porque eu preciso, talvez, me colocar numa situação em que eu preciso ter isso, aquilo, ter determinadas vestimentas, determinadas inserções no meu corpo, consecutivas muitas vezes, se elas se elas acabarem levando a uma escravidão da percepção corporal, daquilo que eu começo a achar que é extremamente necessário, muito mais além do que o progresso do meu espírito. Adornos também podem ser do que a gente tem em volta, de trazer coisas para o nosso dia a dia, atendendo os princípios do egoísmo. Tá? Então, temos que tentar nos livrar de uma carga de enfeites que nós tenhamos na nossa vida, para que nós não acabamos nos prendendo a ela, transformando a nossa percepção, a nossa visão, em cima daquilo que, na verdade, é apenas um adorno de caráter material. Então, ele conclui para a gente assim: reforma espírita nada tem a ver com as transformações do ambiente social nesse ou naquele ponto do planeta. Reforma espírita não está focado em algo externo, é a reforma de nós mesmos, a iluminação da consciência, as palavras de André Luiz, tá? E o reajustamento do ponto de vista individual,
com base nos deveres cristãos, sem os quais toda metamorfose externa é apenas mudança de roupa, sem mudança de jeito. Muito obrigado a todos. Vamos então reunir agora os nossos corações, dar as mãos em espírito, agradecer a Deus pela oportunidade que temos do estudo e de estarmos aqui encarnados, agradecer por esses irmãos maravilhosos que nos ditaram mensagens de luz, mensagens promissoras, mensagens que nos ajudam a orientar no caminho do bem, e que procuremos, da melhor forma possível, a par de nossos defeitos, tentarmos aplicar e incorporar em nossas vidas esses ensinamentos, para que possamos, o quanto antes, seguirmos o exemplo do Divino Mestre e caminharmos em direção à perfeição, porque sabemos que só assim poderemos abrir os nossos lábios, sorrir, mas não sorrir com os lábios do corpo, mas sim com os lábios do espírito, na felicidade real com a qual os espíritos superiores já têm possibilidade de vivenciar. Muito obrigado, Pai, muito obrigado a todos. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre esteja, que nós permitamos melhor, que Deus esteja em nossos corações, que Ele sempre está. Que assim seja.